Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta sexta-feira, dia 27/12 de 2024, logo na parte da manhã. Eu venho aqui para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. E nesse vídeo eu quero te falar que tem muitas atualizações, tem muitas novidades, muitas notícias importantes, porque o Fábio Carille já tem o dia para poder chegar e ser apresentado. O Tietê, segundo informações, já assinou e também tem dia para poder chegar. O Maicon está de saída do Vasco, depois do Léo, famigerado Léo Pelé, que já está em negociações, já até viajou para Curitiba. Agora é a vez do Maicon. Ainda vamos falar no goleiro Daniel Fusato, que deve estar chegando no Vasco. Faltam detalhes de documentações para ele poder também desembarcar aqui no Brasil. Vamos falar do La Vega, vamos falar do Marlon Gomes e vamos falar também, rapaz, do estado do Paraná, que tem feito a boa. E grande detalhe, Vasco encontra dificuldades de negociar alguns jogadores, como Serginho Kosovo e Zé Gabriel, tudo por causa da senhora 777, ainda tem um Deluca, devido às suas luvas, que são milionárias, e também os seus salários. Então, depois da vinheta, olha, Fonte, faz rapidinho aqui, tá? A abertura. Tem muita informação para vocês nesse canal. O Vasco é assim, não para. Você acha que parou? Não. Estamos aqui na ativa e pode acreditar. Dia 2 tem gente chegando aqui no aeroporto para a gente poder fazer aquele aero. Qual seria o aero que você queria no Vasco hoje? Depois da vinheta, eu te encho de informações aqui, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal da torcida vascaínos, desde já agradecendo. Só um minutinho, galera. Padrinho, camisa estava caindo e até sujeito, tá? Passo aqui. Nós estamos fazendo uma estrutura aqui de aço com neon para poder pode colocar ela aqui. Você pode também deixar sua sugestão para onde tem que ficar a nossa plaquinha de 100 mil inscritos aqui no canal. Tudo isso graças a vocês. Quero agradecer de coração a todo like, a toda a inscrição, a toda a visualização, a todo comentário aqui no nosso canal. Lembrando que sem vocês aí do outro lado, o canal não teria nem motivo para existir. É um canal de notícias, é claro, mas também com essa pegada um pouco mais de torcedor. Não é à toa que o nome do canal é Na Torcida Vascaínos. Então, para você que chegou aqui agora, continue nos apoiando, principalmente você que já é inscrito. Seu like é muito importante. Hoje nós temos aqui 102 mil inscritos, graças a vocês. Para quem chegou aqui agora, se gostar do nosso trabalho, se inscreva e ative o sininho das notificações. Geralmente dois vídeos diários. No final de tudo, todo mundo comenta aí, pode trocar ideia aí nesses comentários, pode debater, porque é válido, beleza? E eu não vou ficar com enrolação aqui, estou com pressa, porque você acredita que depois que o John Textor tentou aí o Ryan, agora ele está tentando contratar o Marlon Gomes, segundo informação que vem lá do GE O Globo. Botafogo iniciou contatos para a contratação de Marlon Gomes, ex-Vasco, atualmente no Shakhtar. A ideia do clube é ter o ok do jogador para enviar uma oferta aos ucranianos. E aí eu queria saber da sua opinião, lembrando que o Vasco tem aí aquele mecanismo de solidariedade. O Vasco não pega, tá? 5% do jogador, porque o Vasco liberou o jogador com os seus 18 anos. E precisa ter ali, né, no caso a sua formação, até os 21 para poder pegar a totalidade de 5%. Então, cara, outra situação, não sei se o Vasco também tem algum percentual do Marlon Gomes, ou se vendeu, né, toda a sua totalidade do passe,
queria saber da sua opinião, até se você tiver essa informação, acho que vale a pena você contribuir conosco aqui nos nossos comentários. Para mim poder seguir, tá aqui, ó. Venda necessária. O Léo se desvalorizou no Vasco, comprometeu constantemente em 2024 e não tinha mais clima para permanecer no clube. O próprio atleta pediu para sair e o Vasco conseguiu faturar algo com um jogador em baixa. Aí ele continua aqui, o Donan. Agora o elenco precisa de um bom zagueiro titular. Mesmo com as especulações dos dois Lucas, o Freitas e o Lucas Oliveira, ali o Donan Campos, que é um dos jornalistas, repórteres lá da ESPN, eu acho que esse cara é vascaíno, tá? Que ele sempre comenta sobre o Vasco, ele vem ali mais ou menos deixando a sua opinião sobre a saída do Léo, e eu concordo muito com ela, mas eu queria saber da sua opinião. E aí, o Vasco fez certo em se desfazer do Léo? Você acha que foi precoce ou você acha que já estava na hora? Bom, a grande realidade é que muitos torcedores já tinham perdido a paciência com o Léo. E aqui uma informação do Vene Casagrande, que trouxe, no caso, em primeira mão, essa notícia que o Léo estava indo para o Atlético Paranaense. Ele deixou passar batido, mas ele veio aqui para poder nos manter informado. Foi o tempo de contrato do Léo lá no Atlético Paranaense. Bom, o contrato do Léo, ou no caso o Atlético Paranaense, adquiriu por 12 milhões e meio de reais, aproximadamente 2 milhões de dólares. Claro, vai descontar 2 milhões ali do Hugo Moura, vai abater aquela dívida que o Vasco tem com o Atlético Paranaense, e o contrato do Léo com o time do Furacão é de 4 anos. E não tem nem como, né, não zoar os caras, porque, pelo amor de Deus, o Atlético Paranaense, por 2 vezes, fez 2 boas, e olha, o estádio do Paraná ultimamente tem olhado aqui para o Vasco e tem salvado aí muitas contratações que os torcedores aqui não aguentam mais. Já já eu vou falar do Maico, porque segundo o Carlos Berbert, lá do canal do Pedrosa, ele diz assim, um abraço lá por Berbert, grande jornalista, ele mandou: pelo que consegui apurar, o zagueiro Léo já viajou para Curitiba nesta quinta-feira para realizar os exames médicos. Caso haja aprovação nos testes e demais processos, a expectativa do Atlético Paranaense é anunciar o atleta nesta sexta-feira, hoje, no dia 27. Então, quer dizer, se tudo correr bem, tudo indica que o Léo será anunciado ainda nesta sexta-feira. Acho que vai passar tranquilo pelos exames médicos. Lembrando que o Léo aí, né, termo físico, vigor físico, é um cara aí que, porra, não tem o que falar do Léo. A questão do Léo ali era mais qualidade técnica que às vezes faltava, e realmente, como disse o Donan, comprometeu demais. Outro também, que segundo informações lá do Marcos Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos, é um Maico que pode estar de saída do Vasco da Gama. O zagueiro irá se transferir para o Curitiba por empréstimo. Então, quer dizer, depois do Curitiba ter feito a boa com o Figueiredo, ter feito a boa com o Zé Gabriel, Léo, voltaram, sim, mas fez a boa esse ano passado aí, eu cismo que ano passado, mas em 2024 eles atuaram lá pelo Coxa, e agora parece também que o Maico está tomando a mesma direção. E detalhe, tá? Para essa próxima temporada, meu irmão, na segunda divisão, vamos ter ali, né, rapaz, o Atletiba, que é o clássico entre o Curitiba e o Atlético Paranaense, e também no Campeonato Paranaense. Essas duas figuras aqui, tudo indica que um vai enfrentar o outro. E eu esqueci de falar que o Atlético Paranaense ainda fez a boa levando o Praxedes para lá esse ano, agora tá levando o Léo. E segundo ali, né, tem coisas que só acontecem com o Vasco. As ruas não esquecerão do que vocês fizeram por nós em 2024/2025, para mim poder seguir outro. Rapaz, isso aqui até esqueci de falar na abertura. Mas outro também, segundo aí o Marcos Vasconcelos, que está para sair do Vasco, é o Emerson Rodrigues. Lembrando que o contrato dele não se encerraria agora, no final desse ano, não. Ele tem contrato com o Vasco de empréstimo até os meados de 2025, mas
como disse ali o Marcos Vasconcelos, o atacante não está nos planos do Cruz Maltino e será devolvido ao Inter de Miami. Vai sentir saudade? Vamos lá, vai sentir saudade do Léo? Vai sentir saudade do Maico? Vai sentir saudade do Emerson Rodrigues Rivaldo? E desses três aqui, ó, mais uma informação que vem lá do Marcos Vasconcelos. O homem estava acelerado. Diz assim, ó, o Vasco vem tendo dificuldades para encontrar novos destinos para Serginho, Zé Gabriel e De Luca, devido aos altos valores de luvas em atrasos deixado pela gestão da 777. Só o Zé Gabriel é papo de 3,5 milhões de reais em luvas, fora os salários do Zé Gabriel, que giram em torno de 500 mil reais. E nós ainda temos aqui as luvas também do Serginho, que bate 900 mil reais. E se lembra do De Luca, que veio, machucou-se e estava no Ceará? Ainda está. Bom, o De Luca já voltou, porque existe uma dificuldade também com o De Luca de 1 milhão de reais. Então, só para vocês poderem ter uma noção, que aqui, ó, 4 milhões e meio, vamos lá, né, 5 milhões e 400 mil reais, só nessas três crianças de luvas. Cara, eu vou te falar, e o incrível, né, que a empresa foi embora, eu sempre falo isso, e ali ninguém resguardou, a empresa veio, fez a dívida que queria fazer, foi embora, deixou um rombo aí de mais de 500 milhões de aumento de dívida, e a ECAP ainda quer 310 milhões nas ações da famigerada 777. Veio para cá, dizem que colocou 300 milhões, ninguém viu também, e é engraçado. Fez a dívida que quis, bom, e agora para poder vender as ações lá da ECAP, o Vasco ainda vai ter que morrer numa grana. Tinha que ter perdido essas ações todas, não tinha a menor lógica. Essa empresa veio para cá, só fez dívida, fez mais dívida do que, no caso, colocou dinheiro no Vasco. E ainda sai ainda tendo que o Vasco pagar as suas ações. Mas, enfim, vamos lá para a informação do Mário Coelho Vasco, juntamente com o Matheus Gilbert, Lineker e Vaz Canella, que diz que o Vasco está tentando a contratação em definitivo do Lucas Oliveira. E mais cedo tinha subido ou surgido uma informação que o Cruzeiro queria ali uma compensação financeira. Parece que não vai ser bem assim, segundo o Vene Casagrande, porque eu também acho um absurdo. Eu acho que o Lucas Oliveira não tem espaço em quase nenhum clube do Brasil. Se fosse jogar, jogaria uma segunda divisão, mas o Vasco quer porque quer contratar, e eu não vou ficar aqui falando dos motivos, porque quer contratar o jogador. A única coisa que eu sei é que de repente vai chegar aqui, o Vasco não vai gastar uma moeda. Até então, segundo as informações do Vene, diz assim, ó, atualização sobre o interesse do Vasco em Lucas Oliveira. O Cruzeiro topou fazer negócio e autorizou aos empresários do zagueiro que se acertasse com o clube carioca. Negociação em andamento. O jogador vê com bons olhos uma ida para o time carioca, uma ida ao time carioca. Dando tudo certo, ele assinará contrato de 2 anos, como foi informado lá pelo Lineker, pelo Matheus Gilbert e também pelo Vaz Canelas lá no canal do Mário Coelho. Lucas Oliveira pertence ao Cruzeiro e seus 2 últimos clubes por empréstimo são do exterior, Real Valladolid da Espanha e Kyoto Sanga do Japão. Mas ele continua sendo jogador do Cruzeiro, então ele ainda tem contrato com o Cruzeiro, ele vai retornar desse empréstimo no Japão, lá já se encerrou a temporada, também não conseguiu vingar lá, não conseguiu vingar no Real Valladolid e chega aqui como opção. Eu não acredito que ele chegue para ser titular absoluto, principalmente com a saída do Maico, que está aí, né, as vias de sair do Vasco, e também do zagueiro Léo, mas eu queria saber da sua opinião. Agora, rapaz, essa daqui também eu esqueci de falar na abertura. Vasco inicia negociações para repatriar promessa do clube. A Trivela ouviu que o clube busca um empréstimo com opção de compra
do atacante que está na Ucrânia. Essa informação veio lá no Trivela. E aqui o estagiário do Vasco, ele teve repercutindo, né? De acordo com a apuração, o Vasco tenta um empréstimo, uma opção de compra do atacante de 21 anos. E nós estamos falando do Juan Batata, que jogou pelo Vasco o Campeonato Carioca Sub-20. E detalhe, fez 10 gols. Se lembra dele? Sim, estava lá naquela final que saiu aquela confusão com o Império do Mal. Aqui, ó, o Lincoln aqui, ó, que disputou essa final do Carioca em São Januário, juntamente com ele, entre outros. E detalhe, tá? O Vasco está tentando trazer o jogador de volta. Jogador esse que saiu do Vasco no término do seu contrato. E é engraçado que agora o Vasco busca o jogador de volta para poder pegar emprestado. Só tem um detalhe nisso. Quem deixou ele ir embora a custo zero, não renovou com o menino, foi a Seven. E agora o Pedrinho está vendo que o menino, ele está arrebentando no futebol europeu. Ele é ali, sabe, ele está na lista dos melhores atacantes desse início de temporada no futebol europeu. Ele hoje joga no Alexandria da Ucrânia e pode estar chegando no Vasco da Gama. Aí você vê, né? Vasco tinha um jogador aqui, permitiu o jogador sair a custo zero, porque o seu contrato encerrou e agora está tentando buscar de volta com opção de compra. Aquilo que era nosso, que o Vasco cuidou, que o Vasco projetou, sai e arrebenta na Europa. Não importa se é um time grande ou pequeno, mas agora o Vasco vai ter que gastar para trazer. Rapaz, olha, isso aí era 777. Porra, espetacular. E vamos seguir aqui para poder falar de um outro atacante, esse agora do Internacional, que o Vasco foi lá, fez uma consulta, está buscando ali, no caso, a contratação do jogador. Estamos falando aqui do Wanderson. Vasco abriu conversa nos últimos dias com o Internacional para contratar o atacante Wanderson. Inicialmente, o clube gaúcho se mostrou resistente, mas agora já está mais flexível em relação aos contatos. Além do Cruz Maltino, clubes da Rússia também possuem interesse no atacante de 30 anos. Se eu fosse ele, eu ficaria aqui, porque os conflitos lá na Rússia com a Ucrânia, onde está o Batata, ainda não terminaram. E para a gente poder seguir, o Fabinho teve ali também noticiando esse interesse. Detalhe que ele perdeu espaço para o Wesley da metade do campeonato para o final. Ele deixou de ser titular, mas foi sim um jogador importante. Muita gente elogiando o jogador. Esse aqui, no caso, eu acho que viria para ser titular. Eu que sempre bato na tecla, quando vai chegar os titulares? Quando vão chegar os titulares? Parece que o Wanderson vem para poder ser titular. Só tem um detalhe: o Inter comprou o atacante por 24,8 milhões de reais e ainda precisa pagar 12,4 milhões para poder quitar, sendo 2 parcelas de 2025 e uma de 2024 atrasada. Será que ele vai vir para o Vasco assim, sem o Vasco ter que perder nenhuma grana? E outra coisa, né? O Inter vai querer recuperar os 24 milhões de reais. Tá certo que tem que quitar primeiro 12. Será que o Vasco vai embarcar nessa? Lembrando que esse jogador, não, gente, ele não é novo. Ele já tem 30 anos de idade. Se fosse a custo zero, se fosse ali para botar uma grana, beleza. Mas 24 milhões, cheio de parcelas atrasadas, e ainda parcelas para poder o Vasco pagar em 2025 e ainda ter que devolver lá o Inter pelo menos mais 12 milhões e 400, não sei se vinga. Agora esse daqui tá cavando. Olha, esse daqui tá cavando com força. Eu estou falando de Carlos de Pena. Segundo informações lá do Gabriel Frigni, ele teve conversando com um empresário do jogador que disse: no ano passado, Carlos de Pena disse sim ao Vasco, mas acabou no Inter a pedido de Cacique Medina, que era o treinador do Inter. Na janela atual, estou esperançoso que essa transferência finalmente aconteça.
E aí, meu irmão, você tá empolgado também, igual o empresário do Carlos de Pena? Eu acho que nesse momento ele tá tentando cavar um espaço pro Carlos de Pena em algum clube, foi pro Bahia, não conseguiu ser titular lá, em baixa, e o Bahia deixou embora. E pra gente poder seguir, o próprio Gabriel Frigni vem dizendo sobre as contratações de atacantes para o Vasco. Até o momento, o clube só negociou ou negocia, ou, no caso, só teve sondagem por esses 3 jogadores: o Coelho, o Wanderson e também aqui o Lavega, Joaquim Lavega. E ele ainda vem reafirmando: se tem mais alguma negociação, o Vasco trata com sigilo. Vamos ter que aguardar para ver se realmente o Vasco passa dessa fase somente de sondagem, somente de ali tentar negociar e não fechar. Bom, entre o Coelho e o jogador Wanderson, eu ainda prefiro o Coelho. É um jogador mais novo, eu acho que ele acaba se tornando mais barato. Eu não sei se o Vasco pagaria 24 milhões, porque, como eu disse aqui, já nesse comentário, o Inter vai querer o seu dinheiro de volta. E falando do Lavega, que está por detalhes, segundo informações, de assinar com o Vasco, isso deve acontecer nos próximos dias. Tem algumas questões ali ainda contratuais, burocráticas, que precisam ser acertadas, mas ele está concorrendo ao prêmio de jovem talento da temporada do futebol uruguaio de 2024. Para muita gente que não conhece o jogador, nós já trouxemos aqui que foi sim uma revelação, que é considerado como uma joia uruguaia, e esse daí está em fim de contrato, chegaria a custo zero, e eu acho que vale a pena o investimento. Queria saber da sua opinião, porque a diretoria do Vasco trabalha para diminuir a média de idade do elenco do Vasco, e devido aos últimos movimentos, estou começando a acreditar. Seria legal também uma notícia aí de outros veteranos que estão ali, que não conseguiram rodar. Deixa aí, cara, veteranos que você queria que vazasse do Vasco já nesse início de 2025, porque a tendência é que nas próximas semanas alguns atletas com mais idade deixem o clube e cheguem jogadores mais novos. Um outro método também que o Vasco está usando, uma outra filosofia, é jogadores que estão atuando, jogadores que estão ali com frequência, mesmo no banco de reserva, independente, né, está jogando a primeira ou a segunda divisão, mas que atuam. Jogadores que até mesmo saindo do banco não tem problema de lesões e podem ali estar à disposição do técnico. Então o Vasco, ele está visando esse tipo de contratação. Para mim poder seguir, nós vamos falar, porque muita gente está perguntando quando é que o Vasco vai começar a oficializar e apresentar os seus jogadores. Segundo a informação que vem lá do estagiário do Vasco, diz assim, ó: o Vasco só deve oficializar a contratação dos jogadores nas redes sociais em janeiro, pois a maioria deles possui contrato em vigor até 31 de dezembro com os seus respectivos clubes. Então, por mais que o Vasco tenha acertado com o Tietê, tenha acertado com outros jogadores, só vai poder rolar depois do dia 1º. Dia 1º é feriado, então ninguém vai ser apresentado ou anunciado dificilmente no dia 1º. Mas o Vasco, olha só, já iniciou troca de documentos para assinar a chegada de Daniel Fusato. O goleiro que fechou o vínculo de 2 anos desembarca na próxima semana para iniciar os trabalhos no clube vascaíno. O Vasco não pagou pela transferência e será dono de 75% dos direitos econômicos de Daniel Fusato. Eibar manterá 25% do goleiro. Então o goleiro deixa lá o clube espanhol, chega aqui, o Vasco não paga um centavo, e ele deve de chegar na próxima semana, depois das festas. Outro também que muita gente estava desconfiado, não sei não, esse negócio do Tietê tá pronto, não tá, segundo lá, atenção vascaínos, bom, repercutido pelo estagiário do Vasco, Tietê já assinou com o Vasco e se apresenta no dia 6,
Inclusive o Tietê já teve se despedindo em suas redes sociais do time do Botafogo e ele chega também a custo zero. E aí, contrato de 1 ano e de repente prorrogado para mais 1 ano. E o Tietê, para mim, é uma baita contratação, tá? Esse daqui é um cara que, bom, não sei se vai arrebentar no Vasco, não vai, não tô falando disso. O futuro a Deus pertence. E eu vou torcer muito que ele dê certo no Vasco, porque onde esse cara passou, ele bateu campeão. Mas que é uma grande contratação, principalmente pelos nomes que o Vasco tá aí especulando no mercado. Ele, se não for o melhor, é um dos melhores. E aí, né, rapaz, pra gente poder terminar, outro também que já tem o dia agendado para poder chegar é Fábio Carille. Vai chegar no Rio de Janeiro no dia 2 e, segundo o próprio Atenção Vascaínos, será apresentado no dia 3/1. E eu quero saber se você tá aí com aquela expectativa de ver essa... Olha... Galera, eu sei de uma coisa, a gente não para mais de trabalhar. Mercado da bola, geralmente se trabalha mais do que, né, no fluxo normal aí da temporada, porque aí são várias especulações, são várias apurações, você fica ali estudando vários jogadores, se vale a pena, não vai, se jogador teve contusão, não teve, porra, meu irmão, sem contar se aquela apuração ali tem realmente alguma coisa, se alguém buscou, se alguém tem interesse, se foi empresário que ofereceu. Cara, é uma época corrida, mas é maneira, tá? Eu espero que o Vasco acerte nas suas contratações. Essa especulação do Wanderson me deixou mais esperançoso. Tem aí o Tietê, que foi confirmado agora, bom, pelo Marcos Vasconcelos, se não tiver enganado também pelo canal Atenção Vascaínos. Tem o Carille aí chegando. Aí já não tínhamos mais dúvida e vamos esperar, porque o Olaveira também é um outro menino que eu tenho esperança. Posso até queimar minha língua, é aquilo. Não sei se vai dar certo aqui no Brasil, mas que no Uruguai o moleque arrebentou, não é à toa que está sendo aí, né? No caso, ele está concorrendo, melhor dizendo, ao prêmio de jovem revelação do futebol uruguaio. Sem contar as saídas também do Léo, do Maico, e aí o Vasco vai tentar também se desfazer de outros jogadores. Aí você começa a ver o modus operandi. É por isso que o Pedrinho também reclamava lá da forma de contratação, cara. Aí dispensa um menino que agora tá arrebentando lá no Alexandria da Ucrânia. Em compensação, faz renovações maravilhosas com luvas de 3,5 milhões com o Zé Gabriel. Tá? E detalhe, eu acho que em luvas eram 5 milhões, tá? Ficou faltando a Seven pagar 3,5 milhões. E aí é 900 pro Kosovo, é 1 milhão pro Deluca, e essa porra, né, parafernália toda para você poder deixar a sua opinião. A única coisa que é um acalento aí nessa fofoca toda, tirando isso que eu falei, das contratações que eu gosto dos nomes, é aí o Atlético Paranaense e o Curitiba. Povo do Paraná, eu amo vocês, cara. Esqueça, Paraná é muito Vasco, meu irmão. Porque, olha, sem contar a Figueiredo, né, que os caras já levaram pra lá, levaram Zé Gabriel, e agora estão levando o Maico, outro levou o Praxedes, agora tá levando o Léo. Pô, mano, que delícia. Deixa a sua opinião sobre isso tudo aí. Tô metendo o meu pé. Mais tarde, com certeza, eu vou voltar aqui, porque enquanto nós estamos aqui nessa bagaça, alguma coisa tá acontecendo no Vasco. Eu prefiro fazer um vídeo assim, só com notícias, sabe? 25 minutos de notícia e, porra, agora os nossos comentários finais. Porque, pô, mano, você ficar aqui tendo que jogar gelo, sabe? Pelo menos aí um vídeo bacana para você poder deixar a sua opinião. Tô metendo o meu pé, mais tarde eu volto. Ó, sextou, bebê. Que delícia. Já é ano novo, vamos tomar mais umas biritas aí, esqueça tudo. Fui que fui, galera.